Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nossa 15ª aula. Nessa aula nós vamos fazer análise de um outro perfil. Nós vamos utilizar também para fazer análises, além de pegar as cargas externas, entender as tensões internas que vão surgir nesse perfil. Seja bem-vindo. Então, aula de número 15, o perfil 610 por 101. Passo a declaração de matriz aqui para as propriedades da figura 1, que vai ser essa chapa na horizontal. Esse flange que vai ter 228 por 14, daqui 228 de base por 14,9 de altura. A alma eu vou chamar de perfil 2, então ele vai ter um BW2, uma largura de 10,5 e uma altura 572,2. E o B3 é a flange superior, eu chamei de figura 3. Ela tem 228 de largura por 14,9 de altura. Os centros de gravidade, ou seja, o CG em X, ao longo do eixo horizontal, 114 milímetros, e na vertical, o CG da figura 1 está a 7,45. Se eu colocar um plano cartesiano à esquerda e abaixo aqui, então X aqui abaixo do perfil e o Y à esquerda do perfil composto, tá? E assim a gente foi encontrando os CGs. Se você olhar, em X, todos os CGs são o mesmo, porque é um perfil simétrico, eles vão se encontrar. Mas em relação a Y, então eu vou ter o CG da figura 1 vai estar bem baixo, o CG da figura 2 vai estar mais alto, o CG da figura 3 vai estar bem lá em cima. Você vai ver aqui que ele vai alterando. Ó. Em Y, 7,45, que é a metade daqueles 14,9. O CG da figura 1 em relação a Y, 301. E o da figura 3 está lá em cima, distante bastante, né, da origem aqui embaixo, 594 milímetros. Aí eu faço as análises, a figura é base vezes altura, as flanges que compõem a figura 1 e a figura 3 dá o mesmo, só a alma que é diferente, então veja a diferença aí. A igualdade entre os perfis 1 e 3 e a diferença da alma, né? Eu acabo encontrando uma altura total desse perfil de 602 milímetros, por isso que ele é 601, tá? A gente chama o perfil W601 por 101, quer dizer que ele tem 601 milímetros de altura. Aqui a gente somou, deu 602. E um peso linear, 1 metro daquela viga, pesa aqueles 101 quilos. A área total é a soma das áreas das três figuras. A C é a área da figura composta, 12,8 milímetros, 10 a terceira, né, milímetros quadrados. A inércia das figuras 1, da figura 2 e da figura 3. Base vezes altura ao cubo sobre 12. Está aqui as inércias. O somatório de inércias. O produto de área pelo CG da figura em relação a Y e em relação a X. Eu pego a área da figura e multiplico pela distância do CG dela em relação ao plano cartesiano. Declaro uma matriz aqui para eu somar depois, para encontrar a linha neutra em relação ao eixo Y, tá? O que é? A linha neutra estará o somatório de produtos de área vezes a distância do CG, dividido pelo somatório da área da figura composta. E achamos aí o centro de gravidade em relação ao eixo X, subindo 301 milímetros. Então, em Y, esse centro de gravidade está a 301 milímetros de onde está o plano cartesiano, tá? As distâncias do CG, já que eu encontrei o CG da figura composta, vai a distância do CG da figura 1, da figura 2 vai ser coincidente, ou seja, vai ser 0, por isso que está 0 aqui. E o da figura 3 vai ser o mesmo que o da figura 1, porque é um perfil simétrico. Agora, em torno do eixo Y, o eixo Y, ele inverte, o que era base vira altura, o que era altura vira base, tá? Por isso que está H vezes BW ao cubo sobre 12. Então, eu encontrei o momento de inércia em relação ao eixo Y, na vertical. As inércias, eu faço uma matriz aqui para eu somar depois. O produto de área vezes o CG em relação ao eixo X, tá? Porque se eu estou girando em torno do eixo Y, a distância vai ser X, tá? Então, o produto de área da figura vezes a distância, o CG dela em relação ao eixo X. Onde está localizado, então, o CG dessa figura em relação ao eixo X? É o somatório dos produtos de área vezes o CG, dividido pelo somatório de áreas da figura composta.
a gente encontra aí um deslocamento de 114 em relação a onde ele estava lá na esquerda, tá? Os CGs em relação ao X das três figuras vai coincidir com o CG da figura composta, por isso que tudo deu zero. Aí eu encontro, então, o momento de primeira ordem das figuras em relação à figura composta. Então, eu vou pegar a inércia da figura 1 somado à área da figura 1 multiplicado pelo dobro da distância do centro de gravidade da figura 1 e o centro de gravidade da figura composta, que é isso aqui, ó. Inércia da figura 1 em x, somado à área da figura 1, que multiplica o quadrado da distância entre o CG da figura 1 e o CG da figura composta. Depois eu faço só um somatório e acabo encontrando o momento de inércia da seção composta em relação a x, 749. Aqui está só um arredondamento, mas eu fui lá no AutoCAD, o AutoCAD confirmou para mim, 749. Às vezes o MD Solids faz um pouquinho de arredondamento e vai para mais, é o que aconteceu. Mas eu fui no AutoCAD, desenhei aquela seção e verifiquei aqui, ó. Em relação a x, a inércia 749, em relação a y, a inércia 29. Em relação a x, em relação a y, 2,9 10 a sexta. O raio de giração em relação a x, em relação a y, tá aqui, ó. Raio de giração. O que é o raio de giração? É o quadrado da inércia dessa seção em relação a x dividido pela área da seção composta, da área total. 241 aqui calculado, aqui 241 no MathCAD. Faço os mesmos cálculos para eu encontrar o momento de inércia em relação a y. O momento de inércia da figura 1 em relação a y é o eixo vertical, que soma a área dessa figura 1, que multiplica a distância em x, que ela está do eixo y, ao quadrado. Então, faço o somatório ao final, o momento de inércia dessa seção transversal em relação ao eixo vertical, 29, que é o que a gente já tinha mostrado lá, tá? 29, 10 a sexta, e fiz aqui também no AutoCAD 29,48, que é o que a gente calculou mesmo, tá aqui, ó, 29,48, 10 a sexta. Nesse momento eu confio mais no AutoCAD, porque eu consigo desenhar, ele não faz nenhum arredondamento. Raio de giração, 241, raio de giração em Y, 47, tá aqui, ó. Raio de giração em Y, 47. Por que eu estou te mostrando os raios de giração? Porque vai ter um momento em que a gente vai fazer os cálculos, principalmente em estrutura metálica, que usa esses perfis. Eu preciso do raio de giração para encontrar algumas propriedades da seção, entender as tensões e fazer análises para ver se o perfil passa ou não. O módulo da seção em relação ao topo e em relação à base vai ser o mesmo, é o momento de inércia dividido pelo centro de gravidade, ou seja, a distância que essa fibra mais externa está em relação ao centro de gravidade da seção composta. Tá? Por isso que eu coloquei aqui o centro de gravidade Y da seção C, que é composta. E faço também em relação ao eixo Y, aí eu vou ter as distâncias para a esquerda e para a direita, e acabo encontrando aí o módulo da seção, para a esquerda e para a direita. Essa é a nossa 15ª aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário. Terei o maior prazer em tirar suas dúvidas. A gente se vê na próxima aula.